E aí, gente, como vamos? Vamos continuar, né? Sem perder tempo. Né? Deixa eu passar aqui. A gente falou sobre a teoria, né, de freios, sistema de freios e contrapesos, né? Teoria do peso e contrapeso. E agora a gente vai, acredito que a gente já pode estar encerrando esta unidade. Deixa eu só mostrar para vocês agora o que a gente vai ver hoje. A questão do assimile. A gente viu um pouquinho, deixa eu botar aqui o final, que foi do outro vídeo, que as políticas públicas, a gente viu o conceito, conhecer como funciona a política voltada à educação, ou seja, a política educacional, e foi nos deixado dois exemplos de políticas públicas que são direcionadas às ações educacionais, que é uma ação do Estado. Então, foi nos colocado, né, deixado para a gente como exemplo, a EJA, que é um exemplo de política pública redistributiva, e o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que é um programa do Ministério da Educação, que oferece bolsas de estudos totais e parciais a estudantes de rede pública de ensino que comprovam ou que foram aprovados em universidades privadas de ensino. Já na nossa parte de assimile, vamos entender alguns pontos, né? Alguns conceitos. Quem são os atores das políticas públicas? Nós chamamos de atores os grupos que integram o sistema político, apresentando reivindicações ou executando ações que serão transformadas em políticas. Quem são os atores das políticas públicas? São os grupos que integram o sistema político, e esses grupos ou apresentam reivindicações ou executam as ações que vão ser transformadas em políticas públicas. Podemos dizer que existem dois tipos de atores, os estatais e os privados. Esses atores privados, eles são oriundos da sociedade civil e não possuem vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado. Vai nos dar um exemplo: a imprensa, os centros de pesquisa, os movimentos sociais, os representantes comerciais, os sindicatos e outras entidades representativas da sociedade civil. Esses são os atores das políticas públicas. Já os estatais, esse grupo são oriundos do governo ou do Estado, exercem funções públicas, são eleitos pela sociedade para um cargo por um tempo determinado. Nós conhecemos, né, os políticos, ou atuam de uma forma permanente como os servidores públicos que operam a burocracia. Então, quais são os atores das políticas públicas? São grupos que integram o sistema político, ou de um lado reivindicando ou executando as ações que vai ser transformado em política pública. Os privados são oriundos da sociedade e que não têm vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado. E aí foi dado os exemplos. A imprensa. Já os estatais são aqueles que são oriundos do governo do Estado. Esses grupos, eles exercem funções públicas, são eleitos pela sociedade, que nós conhecemos. Os políticos, eles têm cargo determinado, por tempo determinado.
ou aqueles que atuam de forma permanente, que são os servidores públicos, ok? Diretor. O que é um plano diretor? É uma lei municipal obrigatória para os municípios com população superior a 20 mil habitantes, que integram regiões metropolitanas ou ainda que estejam situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, visando estabelecer as diretrizes de ocupação da cidade. É quando uma empresa quer se instalar numa determinada cidade. Então, é uma lei municipal que é obrigatória para municípios com população superior aí a 20 mil habitantes, ok? E embaixo tem, em outras palavras, esse plano diretor define o que pode e o que não pode ser feito em um município, orientando, né, as ações do poder público e as tomadas de decisões. E os programas? No contexto, tá, das políticas públicas, programa nada mais são do que ações previstas no planejamento estratégico detalhadas em projetos, no contexto das políticas públicas. São ações previstas no planejamento estratégico. Então, para que um projeto esteja completo, é preciso que ele contenha não apenas os objetivos, mas um plano de ação divididos em várias fases, como um cronograma, com os resultados esperados. E o exemplo que nos é citado é o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, programas no contexto de políticas públicas são ações previstas no planejamento estratégico detalhadas em projeto. Só que esse projeto ele precisa ser completo, que tem os objetivos, mas tem as ações divididas em várias fases e que tenha resultado também esperado. E o exemplo é o PDDE. Refletir um pouco, né? A participação social influencia no bom desempenho das políticas públicas? Gente, não é falando sobre a participação social de um modo geral que influencia políticas públicas. É que se a participação social influencia no bom desempenho. Os atores sociais que a gente viu, lembra quem são os atores? Eles são capazes de pressionar o Estado quanto à elaboração de políticas públicas. Vamos entender o que foi aqui colocado para a gente. Quando falamos em gestão democrática na escola, é fundamental pensarmos na participação das famílias, alunos e comunidade em geral em sua gestão, participando dos processos decisórios, acompanhando as ações tomadas pela escola, de forma a favorecer a gestão escolar de forma eficiente, ou seja, garantindo o bom uso dos recursos para a promoção de uma qualidade educacional. Você está caminhando rumo ao resultado de aprendizagem desta unidade, compreendendo a construção de uma legislação educacional e das políticas públicas educacionais, a sua hierarquia e os impactos na educação brasileira e refletindo sobre os desafios da formação de professores. Até aqui vocês pode ver, né, que as políticas públicas elas influenciam diretamente a educação
principalmente ao estabelecer em lei o direito à educação, o direito ao seu acesso e permanência, questões que ainda são grandes desafios no Brasil. Ou seja, a gente, eu vou voltar aqui, que nos foi exemplificado é que se a participação social, influências tem, positivo ou negativo. Então, aqui a questão é, se a participação da sociedade, que foi nos dada aqui como gestão democrática na escola, que envolve a participação das famílias, alunos e comunidades na gestão, gente. Se essa participação ela influencia no bom desempenho das políticas públicas, aí no caso, essa participação das famílias, de alunos e comunidade, de uma forma geral, na gestão escolar, porque você sabe que essa gestão democrática e a participação desses atores são para participar dos processos decisórios, acompanhar as ações tomadas pela escola, de forma a favorecer a gestão escolar de uma forma eficiente, ou seja, garantir o bom uso dos recursos para a promoção de uma qualidade educacional. Então, essa participação desses atores influencia no bom desempenho das políticas públicas. E esses atores sociais, eles são capazes de pressionar o Estado quanto à elaboração de políticas públicas. Foi nos dado este exemplo e fica aí a questão para a gente pensarmos e olharmos, tá? No nosso dia a dia, nas mídias, nas redes sociais, falando um pouco mais sobre a educação que estão sendo propostas aí dentro da educação. E nós finalizamos o nosso estudo desta unidade, graças a Deus. Chegamos ao fim desta sessão e no próximo vídeo vamos dar continuidade agora na sessão 1.2.